Bom dia, tudo bem? Isso é um teste. Coloquei um fundo aqui novo, vamos ver se vai dar certo. Faz uns 15 dias que a gente conversou e hoje a gente vai bater mais um papo. Chegando no final do ano, querendo ou não, retomando algumas coisas, né? Mesmo sendo final do ano, e o que me deixa muito feliz. Ontem, por exemplo, as nossas aulas presenciais, se a gente pode dizer que foi aula, vamos dizer assim, nossos encontros presenciais recomeçaram. E quem foi, tenho certeza que gostou bastante. Teremos mais um até o final do ano. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá? Ok. Vamos ver aqui, compartilhar tela. Ok. Acho que deu certo. Tentar. Vocês estão gostando desse fundo ou quer que eu tire? Experimentar coisa nova, né? Vamos ver se dá certo. Pois bem. Tempo. Esse tempo está correndo, né, gente? Está correndo muito. A gente nem pisca o olho já mudou o dia. Ontem, por exemplo, uma semaninha curta, né? Ontem eu estava crente que era terça-feira e era quarta. Enfim, coisas que acontecem. Mas pensando um pouquinho no tempo, e o tempo para a gente, eu acho que cada vez mais tem um valor inestimável, né? Um dia vale muito, pelo menos é a minha sensação. E aí eu falo, você precisa resolver uma tarefa muito complicada. Qual que é a sua atitude? Você espera? Você passa maior tempo pensando antes de fazer? Você já sai fazendo? Qual que é a sua atitude? Põe aí no comentário. Alguém pediu alguma coisa muito complicada para você fazer. Qual que é a sua atitude? Faz na hora, queima os neurônios, não dorme a noite inteira pensando. Vocês perceberam que as pessoas têm diferentes reações diante de uma mesma situação? Puxa vida, essa própria etapa que a gente está passando e finalizando, e Deus permita que a gente finalize mesmo, a gente percebeu situações das mais diversas e reações das mais diversas, não é? Qual que é a sua atitude? O dia está acabando e você ainda não conseguiu resolver tudo que você tinha pensado em resolver. Qual que é a sua atitude? Perceberam que eu falei atitude várias vezes? E não foi à toa, porque muitas vezes a nossa atitude, ela nos pega pelo pé. E quando a gente viu, o dia já foi e a gente não fez nada, não é? Nada do que estava proposto. Será que sou só eu? Ou vocês também têm essa sensação de vez em quando? Pois bem, será que a gente é realmente dono do nosso tempo? Estou que nem esse macaco aí pensando, né? Será que a gente é dono realmente do nosso tempo para falar? Depois eu faço. Quando eu tiver vontade, eu faço. Será? E, Thelma, você já veio com tantas perguntas nesse início de bate-papo, mas é para a gente refletir um pouquinho, né? Então, vamos pensar. Você já parou para pensar que falta bem pouco para o ano que vem? Bem pouco para esse ano terminar? Algumas pessoas deram graças e são muito gratas pelo ano. Outras, eu já ouvi assim, que passe logo esse tempo. Que passe logo esse tempo, como se a gente tivesse total domínio desse tempo, né? E no final a gente vai ver que a gente não tem esse domínio, por mais que a gente quisesse.
Já diria até Lulu Santos, né? Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos. E é verdade, o nosso tempo está escorrendo pelas mãos. E um dia é de uma grandeza infinita. E quando a gente percebe isso, a gente vai pensar o seguinte: será realmente que a gente é tão dono desse tempo? E a gente vai perceber que não, né? Que não. Que o tempo a gente pode até controlar um pouco, mas quanta coisa acontece e a gente nem percebe. É preciso, então, saber priorizar o que é realmente importante na nossa vida, não é? E quando a gente fala disso, dessa priorização, a gente está falando também de rever os nossos valores, não é? Coisas que a gente dava um valor imenso. Hoje, talvez isso nem tenha tanto valor assim na nossa vida. Coisas que passavam despercebidas por nós e a gente percebe o quanto isso é importante. O quanto a presença física, o toque, o abraço, o beijo, a família, a amizade, quanto realmente isso importou na nossa vida e continua importando e cada vez mais essa grandeza diante da nossa vida, não é? E aí eu percebo que é preciso mudar. Eu falo isso por mim, talvez você tenha a mesma sensação. Quantas coisas que a gente parou, o mundo nos fez parar, o tempo nos fez parar, e refletir que é preciso mudar. Era preciso mudar, mas a mudança, ai, dá uma preguiça, não dá? Mudança, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, qualquer mudança é muito difícil. É muito difícil mudar, mas muitas vezes tornou-se absolutamente necessário a gente mudar, encarar as coisas de uma maneira diferente e dar valor a outras tantas que a gente não dava. Quando a gente fala de mudança, mudança da forma de pensar, da forma de agir, mudança do grau de expectativa que a gente coloca nas coisas e nas pessoas, por que não dizer? Porque quanto maior a expectativa, maior é o tombo. E isso a gente percebeu, não é? Então, assim, esta mudança de olhar, esta mudança de enxergar as coisas, do modo de enxergar as coisas, nos fez crescer. Por que não dizer? Nos fez também amadurecer. Será que todo mundo mudou? Acho que não. Escolhas, né? A gente sempre fala disso, escolhas. Então, a gente percebe que a gente precisa constantemente equilibrar o que eu quero e o que eu preciso. E isso envolve valores materiais, valores emocionais, valores espirituais, não é? Então, a gente fala que esse equilíbrio que faz a nossa real qualidade de vida. Por que não dizer assim? Mudança, gente, é um processo interno, muitas vezes muito trabalhoso, demorado e algumas vezes talvez até dolorido. Mas se é preciso mudar, por que não? Vou dar um exemplo simples. Diante desse turbilhão que a gente ainda está vivendo, pessoas que eram totalmente avessas a celular, avessas à internet, avessas a pensar em mexer no computador, se viram, na verdade, com a necessidade de, se quisesse se comunicar com o mundo. Pessoas que eram totalmente avessas a compras de internet ou até transações bancárias,
começou a mudar a sua forma de pensar. E por quê? Porque precisou, não é? Precisou. Quando que a gente imaginou fazer uma consulta por telemedicina? O médico do outro lado da tela e você aqui, não é? Então, assim, quando é necessário, a gente deu um jeito. A gente deu um jeito. Quem não cozinhava começou a cozinhar. Quem não tinha habilidade para nada começou a testar seus talentos, porque lá no fundinho tinha. Pessoas que começaram a experimentar coisas, seja para passar o tempo, seja para distrair, seja para aliviar o estresse, não é? Quantas mudanças a gente acabou percebendo que a gente experimentou por necessidade. E muitas vezes até viraram aí a página e começaram novos talentos e novas habilidades surgindo, não é? Que coisa boa, a descoberta. Quando a gente estava presencialmente na FAT, essa época do ano, a gente estava aí organizando a Semana dos Talentos, lembra? E a gente sempre falava nas nossas aulas de psicologia, quais são os seus talentos? Todos nós temos. Às vezes eles estão adormecidos, mas estão dentro de nós. Então, quais são esses talentos? E a gente pôde observar, nessa fase louca que a gente ainda está passando, os talentos renascerem dentro de nós, não foi? Então, tem mudanças que, infelizmente, a gente não escolhe. Impostas pelo trabalho, pela vida, pela saúde, né? Quantos de nós vivenciaram isso? Quantos de nós tiveram que mudar hábitos nem tão saudáveis, mas hábitos da vida inteira, por questões de saúde mesmo. E até hoje, né, teve gente aí que está passando por momentos difíceis, momentos complicados, eu tenho certeza que momentos de muita mudança. Mudanças que a gente não escolhe. De repente, um ente querido se foi e dentro da sua casa você teve que mudar as coisas, mudar a rotina dessa casa. E não são mudanças simples, não é? Mas foram necessárias. Quando a gente fala que a grande maioria das mudanças a gente não escolhe, eu estou falando disso. Agora, tem mudanças que a gente escolhe. A gente tem a decisão por mudar. Quando você olha no espelho e não está mais gostando do que você vê, e fala, está na hora de eu mudar, por que não? Quando você está sendo machucado demais por algumas pessoas e você resolve mudar, essa é uma decisão sua. Fácil? Não, nenhuma mudança é fácil, mas muitas vezes ela é necessária. Necessária para a nossa cabeça, sabe? Necessária. Tem coisas que dá para mudar e tem coisas que não dá para mudar. E aí a gente fala, bom, se eu tenho coisas que dá para mudar e eu quero mudar, depende de quem? De mim. Mas a gente tem, às vezes, não é todo mundo, mas às vezes a gente tem uma mania de se fechar num casulo e colocar uma plaquinha na porta desse casulo do tipo, me deixa do jeito que está. É uma escolha? É uma escolha. Então, não reclama. Porque a partir do momento que você reclama, das duas, uma. Ai, meu Deus. Das duas, uma. Ou você realmente gosta desse papel de reclamona, ou realmente me deixa do jeito que está, porque o único assunto que eu sei fazer é reclamar. Então, para um pouquinho e pensa. A atitude, a escolha é sua, não é de mais ninguém. Não é porque o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, o seu cunhado, sei lá o quê, diz.
A mudança é sua. A escolha é sua. Então, depende de quem? De você. Dói, né? Dói. Dói porque eu já falei que não é fácil. Mas às vezes é necessário. Pensa nisso. Toda mudança começa com o primeiro passo. Então, assim, se eu quero ter uma atividade física, eu posso começar com uma volta no quarteirão. Eu vou aumentando essa volta. Não se cobra, mas começa, não é? Começa. Ah, eu quero emagrecer, ok? Vida mais saudável. Não dá para fazer o radicalismo, porque essa mudança não se sustenta muito, mas vai devagar. Vai diminuindo, vai comendo coisas mais saudáveis, vai tirando algumas coisas da sua alimentação que você sabe que não fazem bem. Então, assim, qualquer mudança começa com um primeiro passo, uma atitude e uma ação. É difícil, é trabalhoso, é complicado, é desgastante. Sim, mas é possível, se você quiser. A vida da gente é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com coisas tão pequenininhas, né? Então, às vezes, mudar exige da gente algumas pequenas mudanças, talvez assim uma reavaliação de valores, dar valor realmente às coisas que realmente importam, tirar o orgulho de lado, tirar aquela sensação de mal-estar de lado, tira pessoas que não te fazem tão bem, deixa elas de lado. Então a gente fica perdendo tanto tempo com orgulho, com mágoas, com coisas tão que não tem muito sentido, gente. Outro dia eu ouvi, né? E isso para mim sempre vem na minha cabeça. Você quer ser feliz ou você quer se aborrecer? Alguma coisa assim. Então, assim, tem coisas que dá para mudar, eu quero mudar, eu vou mudar. Tem coisas não dá para mudar porque não depende de mim, então eu deixo de lado essa toxicidade das pessoas que chegam perto da gente. Então, assim, a vida é curta para a gente perder tempo com coisas tão pequenas. Orgulho não serve para nada. Mágoa é água parada, não é? Se fazer de vítima, então, meu Deus, eu estou querendo dar um colo, né? Então, assim, vamos deixar essa vítima de lado e vamos começar a dar o poder que você tem, ao poder que você tem, ao valor que você realmente tem. Eu tenho certeza que você tem tudo isso aí dentro de você. Enfim, gente, é só um recadinho. Final de ano, a gente sabe que as pessoas começam a repensar um monte de coisa, é um período bastante introspectivo, é um período mais do que reflexivo nesses dias de hoje, né? Mas se eu puder dar uma sugestão, se olha no espelho, dá um sorrisão para você e te deseja o melhor possível da vida. A vida, ela é maravilhosa e só depende de cada um de nós fazer com que ela floresça, não é? Fiquem bem. Esse foi um recadinho que eu deixei para vocês. Enfim, desejo a vocês um resto de semana com muita paz no coração, tá bom? Deixa essas coisas de lado, deixa essas coisas que não valem a pena de lado. Seja mais você. Olha no espelho, endireita esse peito, põe esse rosto para frente, dá um sorrisão. Você merece. Você merece muita coisa. E eu estou aqui na torcida, tá bom? Um beijo grande. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem bem. Espero que o resto de semana maravilhoso. Enfim, gente, como a gente fala, né? Mudanças são necessárias.
E a gente merece muita mudança às vezes, né? Para quê? Para ser mais feliz. Felicidade, ela está na frente de você. Basta você olhar no espelho e ver quem é a pessoa responsável pela sua felicidade, tá bom? Beijoca. Tchau.